Eu vou ler aqui uma frase de Osho que minha mulher mandou para mim nesse momento, há 15 minutos, 20 minutos atrás. Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Uma frase de Osho. Quando eu for editar o vídeo, eu vou colocar essa frase aqui, que eu recebi da minha esposa. Tá a foto do Osho e mais a frase. Tá? Por que falar sobre isso? Eu vou começar dizendo algo que eu já falei aqui sobre o pré-frontal nosso, ou terceiro olho, ou sexto chakra, que é aqui na testa. Na verdade, o pré-frontal ele não tem nenhuma atividade mecânica, vamos dizer assim, porque no cérebro a gente tem partes onde quando coloca energia ali, eletricidade, alguma coisa vai acontecer. Então, de repente, coloca num ponto onde a sua perna mexe, onde o seu braço mexe, sua mão mexe, e o pré-frontal não tem nenhuma ação mecânica. Mas eu considero que a parte mais importante, por quê? É a sua presença. É quando você toma decisões, no pré-frontal. Eu estava lendo um material que eu estou estudando auriculoterapia. O que é auriculoterapia? É fazer terapia através dos lóbulos da orelha. Estou aprendendo isso agora, não domino o assunto, mas assim, na orelha nós temos inervações que vão para todo o corpo. Então, a partir dali é possível você fazer um tratamento, uma terapia que pode melhorar muita coisa. Uma das principais que todo mundo usa é a questão da dor. Mas é possível, na verdade, tudo. É necessário um aprofundamento para que possa realmente ser uma terapia, uma holoterapia, ou seja, do ser humano todo. Né? Porque a pessoa pode chegar no terapeuta, o auriculoterapeuta, e de repente pedir uma coisa específica, uma dor no joelho, por exemplo. Se consegue fazer um tratamento do indivíduo, não é só daquela parte. Mas isso é um assunto à parte. Outro dia eu vou falar com mais propriedade, porque eu estou começando a estudar agora. Mas eu quero falar uma outra coisa. Pré-frontal, onde você tem clareza para tomar uma atitude, decidir alguma coisa. E eu queria falar um pouco sobre uma parte da minha vida em que eu tomei decisões. Lá atrás, acho que foi logo que eu casei, né? Uma pessoa do centro de Umbanda veio fazer um trabalho no apartamento que a gente estava começando a morar. E ela disse para mim, você é médium e você deveria desenvolver a sua mediunidade. Ok, é isso? É isso. Dali uma semana eu já estava num centro espírita de Umbanda desenvolvendo a mediunidade. Então, na minha vida eu sempre tive atitudes dessa forma, né, de decisões. Como o Osho fala aqui, não precisa ser confortável, pelo menos é um desafio para você. E aquilo era um desafio, porque eu não sabia o que era aquilo, como que funcionava, mas eu fui. Né? Então, assim, tem diversas passagens na minha vida em que, no momento em que eu fui colocado numa situação de decidir, eu não pensei duas vezes, eu decidi. Logicamente, aquilo faz você dar um salto na sua evolução.
Por quê? Porque você vai decidir por uma coisa que você não conhece, você não sabe. Porque é muito confortável quando você vai para uma coisa que você já viu, já conhece, você domina. Que nem agora essa questão de estudar a auriculoterapia. Eu comecei a ver, era tanta coisa, tanto detalhe, tanto isso, tanto aquilo, que é um desafio. Realmente é um desafio. É um desafio. Um desafio grande. E é interessante, porque assim, na verdade, de repente eu senti vontade, fez meu coração vibrar de estudar isso. Mas sem nenhum objetivo, apenas fazer. Na verdade, é uma coisa que de repente vibrou aqui dentro de mim, no sentido de fazer. É um grande desafio? É um grande desafio. Mas, se faz o meu coração vibrar, o caminho é esse. Por que falar isso? Temos diversos momentos na vida em que nós deveríamos tomar uma atitude por alguma coisa. E nós ficamos relegando para depois. Amanhã, o mês que vem, o ano que vem. E às vezes a vida passa. Eu tive amizade com um senhor quando eu estava na projeciologia, que era a saída fora do corpo consciente, com Valdo Vieira. Nós estávamos vendendo uns livros que o Valdo tinha produzido, né, de conscienciologia. Era um livro de 1000 páginas, se eu não me engano, tá? Muito bonito, bem elaborado, então, uma obra maravilhosa. E tinha esse senhor que falou, eu vou levar dois. Eu falei, nossa, mas o que você vai fazer com dois? Ele falou, não, é que um eu vou dar para uma pessoa que foi minha professora. Falou a cidade, não lembro agora, né? Que sempre fui apaixonado por ela, só que eu casei com outra pessoa, ela também casou, mas ela não sai do meu coração. Então veja bem, às vezes você não toma uma atitude hoje com medo, inseguro, e que vai marcar a sua vida inteira. Por isso, se o seu coração vibra, faça. Faça. Não importa as consequências. Faça. Eu noto, por exemplo, que tem diversas pessoas que às vezes estão num relacionamento ou num emprego ou num trabalho e está sempre reclamando que não gosta, que está sofrendo com aquilo e não toma uma atitude. Tome uma atitude. Hoje, não amanhã, não o mês que vem, não o ano que vem. Agora, tome uma atitude. Tomar uma atitude faz o seu coração vibrar. Você volta novamente para o ser que você é. Senão nós somos comandados pelas nossas emoções. E aí não te leva a lugar nenhum. Existe a história do Edison, né, da luz incandescente, que hoje já não se tem mais, em que ele errou 1000 vezes. E aí ele acertou. Nós podemos errar 1000 vezes, mas temos que tentar. Nós não podemos ficar patinando na mesma coisa, sofrendo às vezes a mesma coisa. E para isso precisa coragem. Para isso precisa aqui, o pré-frontal, funcionar realmente. Por isso que quando eu falo aqui da arte de meditar, da energia sexual que vai subindo, 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 despertando todos os chakras, com certeza você fazendo isso, você está trabalhando aqui o pré-frontal seu. E aí fica mais fácil de decidir. Você vai decidir sem olhar para trás. Você está criando uma individualidade. Nós temos hoje ego. Ego o que, que é? Ego é esse conjunto entre corpo físico e corpos espirituais que dominam a gente. Não é o pré-frontal. O pré-frontal é a sua individualidade. Você existe, independente de qualquer coisa. Então, fica aí o exemplo dessa frase de Osho. Faça aquilo que faz o seu coração vibrar. Às vezes aquilo que você vai fazer, ninguém vai entender. Ninguém vai, mas por que isso? Bobagem, imagina. O que você vai ganhar com isso?
Existe uma história de muitos anos, um sujeito que desenvolveu os números binários, binário 01, 01, 01, 01. Depois que ele desenvolveu a teoria toda maravilhosa, linda, perguntaram, mas para que isso? Ele falou, não sei, eu tive vontade de desenvolver. E hoje, quando você desenvolve um sistema qualquer, seja no celular, seja no computador, em outras atividades também, você está usando o binário. Por quê? O computador funciona com 0 e 1, que são os bits, os bytes. Então, não se importe com o que vai ser depois. Está vibrando o seu coração? Faça. Esse é o ponto. Faça. Isso vai te dando cada vez mais individualidade e desenvolvendo cada vez mais seu chakra frontal. Eu estava agora há pouco lendo, assistindo um vídeo a respeito da fisiologia e falando de dopamina e serotonina. A dopamina é aquela que te faz tomar uma atitude. Ou seja, quando você tem dopamina, você vai fazer alguma coisa. Você vai correr atrás de alguma coisa. É a dopamina que te faz isso daí. Agora, quando você faz aquilo que faz o seu coração vibrar, é o momento que entra a serotonina. Interessante isso, né? Eu não tinha pensado nisso. Estava assistindo o vídeo e a professora falando a respeito disso. Então, você mesmo pode ativar a sua dopamina. Quando tem aquelas pessoas que ficam procrastinando, elas não têm dopamina. Agora, não adianta você ficar tomando dopamina, não sei se é possível isso, mas enfim, é importante você tomar consciência de que quando você tem essa atitude, você está aumentando a sua dopamina. Às vezes você ficar deitado no sofá, pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Tal. Não, levante e vai fazer. Você criou dopamina. Aí você faz. Acabou de fazer. Vai vir o prazer de ter feito aquilo. Serotonina. Olha como é simples. Mas nós ficamos acomodados. Nós ficamos com medo. Nós queremos o confortável. Nós não queremos se sujeitar a alguma coisa que de repente pode não dar certo. Mas isso tem a ver com o ego. Eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer, tem que dar certo. Eu não posso fazer uma coisa que dá errado. Por quê? O ego é que está envolvido nisso. Portanto, não tenha medo, tenha coragem. Vai e faz. Se aquilo te faz feliz, se aquilo te faz vibrar o seu coração, como diz o Osho, faça. Não importa a consequência. É a única forma de viver. Tem um amigo meu, né, trabalhamos juntos, ele estava falando do investimento em Bitcoin, né? E aí ele falou, seu Antônio, me chama de Antônio, né, no trabalho. No trabalho eu não falo Vical, falo Antônio. Seu Antônio, é uma coisa que você pode ganhar bastante dinheiro, mas o risco é grande. Você pode perder também. Então, a gente tem que correr o risco. Pode ser que você ganhe e pode ser que você perca. O ego não deixa isso acontecer. O ego ele quer segurança. Ele quer estar confortável na situação. E não existe situação confortável. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então se entregue à existência. É a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Quando a gente faz isso, deixa a vida te levar, nós estamos agindo não através do ego,
mas através da nossa individualidade, através do nosso ser. Então não é difícil. É uma questão de você estar alerta, estar atento. Estando alerta e atento, você verifica para que lado você vai. E mesmo que esse lado não seja confortável, mas de repente a dopamina dentro de você faz você ir atrás e depois, com certeza, vai vir a serotonina, que é ter prazer naquilo que você fez. Eu vejo muito acontecer isso com a minha mulher. Ela vê lá uma receita de um doce ou de uma comida, né? Ela não sabe se vai dar certo. Ela não sabe se aquilo lá vai dar o resultado que devia dar. Mas ela vai e faz. E aí, quando dá resultado, ela fica muito feliz. Quando as pessoas vêm em casa aqui, os netos, as filhas, e que de repente ela faz um doce, e de repente todo mundo gosta, o olhar dela muda. Serotonina é a recompensa. Serotonina é recompensa. Nós estamos sempre atrás de uma recompensa. O cérebro funciona desta forma. Se nós entendermos isso, vamos entender que dopamina, serotonina faz parte de um conjunto que se complementam. Mas precisa de coragem, precisa de vontade, de ânimo. Ânimo vem de ânima, ânima, alma, vem da sua alma, alma. Hoje ela estava comentando comigo que ela foi na moça que faz o pé, né? A podóloga, e ela comentando que nós vamos para São Paulo domingo e que a irmã dela vai fazer 83 anos, né? Nós vamos lá para o aniversário dela. Aí ela falou assim, nossa, 83 anos, sua irmã? Mas e a senhora, quantos anos tem? Tenho 75. 75? Eu, para mim, que só tinha 60 anos. Mas por que isso? Porque é disposta, está fazendo, está indo para lá, para cá. Não está uma velha com 75 anos. Isso é dopamina. E com certeza, nesse momento em que ela falou, eu achei que a senhora tinha 60 anos, aí vem a recompensa. Ficou feliz, porque recebeu um elogio que ela está tão nova. Então, entenda bem isso. Se você entender bem isso, você não vai mais ficar jogada no sofá esperando acontecer. Não, faça acontecer. Faça acontecer. Resultados, a gente nunca sabe o que realmente vai acontecer, mas faça. E você vai verificar que quanto mais você faz, mais energia, mais dopamina você tem para fazer. E quanto mais você faz, mais os resultados aparecem e mais você fica feliz, contente, pelo fato de que saiu do sofá, fez alguma coisa e os resultados apareceram. Tudo isso faz parte de estar alerta, de perceber que precisa de você agir. Por isso que Osho fala, faça aquilo que faz o seu coração vibrar. Não seja somente confortável. Vai para o desconfortável. É uma experiência que vai, de alguma forma, crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. Se a gente pensar bem, até as coisas que dão erradas são maravilhosas. Por quê? Porque você saiu da inércia, fez alguma coisa e de repente essa coisa não deu certo. Mas você fez, você teve a experiência, acrescentou na sua individualidade.
Por isso, faça seu coração vibrar. Use da sua individualidade e não da sua personalidade. Ou seja, vem de persona, que era do teatro grego. Colocava-se uma máscara aqui para fazer uma representação de uma pessoa triste, de uma pessoa alegre. Nós também agimos como persona. Nós não agimos com a nossa individualidade. Haja com a sua individualidade. Deixa a personalidade de lado. Deixa o ego de lado. E você vai verificar que viver autenticamente realmente é viver. Se a gente pegar a história de Jesus Cristo, se ele tivesse que sair com o rei na mão, derrubando mesa de cambistas, ele fez. Aí você vai dizer, poxa, mas Jesus fez isso? Fez. Aquilo fazia o coração dele vibrar. Se nós não olharmos para isso da forma que é, ou seja, de trazer a nossa individualidade, nós vamos viver sempre no ego. Viver no ego, viver na persona, é ilusão. É somente uma máscara que a gente usa. Então, jogue fora essa máscara. Seja autêntico. Seja a sua individualidade. E quanto mais você viver a sua individualidade, mais próximo você está de Deus. Por quê? Porque você vai estar vivendo aquilo que é a sua alma. A sua alma, seu ser. E é isso que eu venho falando o tempo todo aqui. Medite para você descobrir o seu ser. E quanto mais você está atento, quanto mais você viver realmente a sua individualidade, mais próximo de Deus você estará. É normal a gente ouvir aí, em geral, né? Às vezes pessoas religiosas que vivem num ambiente religioso uma coisa, depois fora vive uma outra. Ou seja, são máscaras. Use uma máscara no ambiente religioso, use uma máscara fora. Seja um só. Talvez você, junto com os religiosos, você vai desagradar muita gente por ser verdadeiro, por ser autêntico. Mas a única forma de estar próximo de Deus é sendo autêntico. Não tem uma outra forma. O recado de hoje é esse. Espero que você compreenda isso e coloque em prática na sua vida. Estou me lembrando agora aqui, vou aproveitar para falar, de uma história. Eu vou usar o termo pretinho aqui para diferenciar só, tá? Então, um pretinho, né, que tinha lá seus 18 anos e assistia o pastor falar na igreja, no culto. E os anos foram passando, o pastor ficou velho, o pretinho também ficou velho, e aí os dois morreram, desencarnaram. Né? E aí o pastor, que pregou lá há 40 anos, está numa escuridão, frio, com medo, e naquela escuridão ele fala, meu Deus, durante 30, 40, 50 anos preguei em seu nome, agora estou nessa escuridão, me manda uma luz aqui, por favor, o que foi que eu errei? O que foi? E Deus mandou. Aí ele começa a ver uma luzinha que vai aparecendo longe, vem vindo aquela luzinha, luzinha. Quando aquela luzinha chegou perto dele, quem era? Era o pretinho. Aí ele fala, não é possível, você me ouviu durante 30, 40 anos, você é só luz, e eu não, estou nessa escuridão. O que eu fiz de errado? Você falava, mas eu fazia. Por isso, faça. Valeu. Namastê.